Salve, salve galera! O Fujack chegando novamente na área com mais um programa Alô Terráqueos, programa de número 19. E hoje é 19 de junho de 2022. O programa de hoje cheio de novidades. Mas antes de a gente saber que novidades são essas, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, deixa seu likezinho, deixa um comentário bem legal lá e ajuda o nosso canal aí a crescer, expandir, a levar esse conhecimento sobre ufologia, sobre mistérios em geral, sobre paraciências, astronomia, exobiologia e vários assuntos fascinantes aí que eu sei que vocês gostam, certo? Vamos ver o que a gente tem para hoje, então, vamos lá. Muito bem, Alô Terráqueos, a sua dose semanal de ufologia séria, honesta e objetiva, uma produção do portal Fenômeno, portal de informações ufológicas que há muitos anos aí é referência mundial em informação na área de ufologia. Então vamos deixar um abraço aí para aquele público legal, né, que sempre está com a gente, acompanhando nossos vídeos, deixando seus comentários e sugestões. Então um abraço lá para Isabel Araújo, para o Alex, para o Eliabe, pro Marcelo Ribeiro, para o Jorge Cecim, para o pessoal de Antonina, para o Márcio Parocini, para a Adri Castro, para a Rose Rago, lá da UFO TV, para o N Augusto, para o Roberto e para o Rafael, para o Denis Albert, daqui uns dias estarei lá no canal dele, para o Israel, para Jaqueline Cunha, para Glauci Lima, para o Juliano Vargas, Rogério Camargo e João Batista da Silva, pro Marcos Ritzel e pro nosso amigo Mirante Maat. É isso, esse pessoalzinho bacana sempre acompanhando nossos trabalhos, nossas publicações, nossos vídeos. Então um grande abraço para eles. Muito bem, vamos ver então o que nós temos aí de novidades, né? Esta semana teremos finalmente nossa audiência pública lá no Senado, lá em Brasília. Uma audiência pública que já há muito tempo está sendo planejada e não é de hoje que a gente fala sobre essa audiência. Inclusive ela já é pensada antes da audiência lá do Congresso dos Estados Unidos, então não estamos copiando ninguém. Nós teríamos sido pioneiros nisso, só teve uma pandemia aí no meio do caminho atrapalhando, né? Mas o interessante é que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a chamar ufólogos no Congresso Nacional para falar sobre ufologia. E eu tenho a honra de dizer que estou nesse grupo, e eu e mais alguns colegas, os melhores ufólogos do Brasil aí falando sobre ufologia no Congresso Nacional, agora dia 24 de junho, tá? Em função disso e de outras coisas, domingo que vem não teremos o programa Alô Terráqueos. Mas não chore, porque se tudo der certo, terça-feira teremos nossa edição do programa Alô Terráqueos, tá? Na terça-feira após o evento, tá? Isso vamos aqui, dia 28, tá? Vou fazer de tudo para ter um programa especial no dia 28 de junho, uma terça-feira, tá? Por que não teremos o Alô Terráqueos? Vou para Brasília dia 23, volto dia 25, no sábado, e no mesmo dia eu pego a estrada e vou para o interior do estado, aqui do estado do Paraná, vou para uma cidade, para fazer uma checagem na área de ufologia. Vou checar uma informação, algo relacionado a um caso ufológico. Infelizmente não posso revelar sobre o que é, por vários motivos. Assim que eu puder revelar, vou explicar tudo, e aí vocês vão entender os motivos. Mas por hora eu não posso revelar que caso é, que informação é e a cidade, tá? Mas é na área de ufologia. Então irei dia 25 para lá, volto no dia 26. E eu não sei se vocês sabem, se eu já comentei aqui, não lembro, mas geralmente o Alô Terráqueos, geralmente eu gravo no sábado. Faço as edições, coloco o que precisa em termos de imagens e melhoro o áudio, faço os cortes, tudo que é necessário para edição de vídeo. E aí então por volta do meio-dia eu subo o programa pro YouTube, tá? Eu gosto de subir o programa antes, algumas horas antes da publicação, porque daí ele faz todo o processamento de alta definição e tudo, então a imagem fica com mais qualidade do que eu simplesmente lançar agora e já publicar agora, por exemplo, né? Gravo e já jogo no YouTube e publico. Então eu gosto de fazer com antecedência,
que daí dá mais qualidade visual para vocês, né? Então não haverá um tempo hábil para fazer a gravação e a edição para lançar no dia 25, no domingo, dia 26. Então vou fazer com calma, com tranquilidade, até porque vai ter as informações da audiência pública e outras informações que eu vou agregar e tudo. Programa normal, mas também, né, falando da audiência pública. Então tem a parte de preparação e tudo, que leva um certo tempo. Então o dia 28 é o dia ideal para fazer essa postagem para vocês. E dia 29 eu pego o avião de novo, vou lá para Araçatuba participar do Cosmos 2022. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição do vídeo para que quem quiser se inscrever, assistir lá presencialmente ou alguma transmissão na internet que possivelmente tenha, aí vocês podem também se inscrever. E eu recomendo, que o evento está sensacional este ano, tá? Lá no Sesc Birigui, lá pertinho de Araçatuba, certo? A minha palestra é dia 30 de junho, dia 30 de junho, na noite de 30 de junho, mais ou menos no mesmo horário da minha palestra, é o horário que acontecia a 30 de junho de 1983, a abdução de Cat Davis. Ficou a marca lá no quintal da Cat Davis, um caso que eu vou falar no programa do dia 28, tá? Então só curiosidades aí, né? Cat Davis, que esteve aqui em Curitiba no evento de ufologia, eu assisti a palestra dela e sensacional. Outra notícia em relação a eventos ufológicos, e desta vez uma notícia a lamentar, e lamentar muito. O evento de Peruíbe, que eu venho falando já há 2 semanas, vai ser cancelado. Já foi cancelado, na verdade, tá? E foi cancelado por quê? Foi cancelado por conta da ineficiência da Prefeitura de Peruíbe, que ficou protelando, atrasando todos os processos de divulgação. Quando existe um evento ufológico, um simpósio, um congresso, alguma coisa assim, quanto antes você se organizar, preparar e divulgar, é melhor, porque aí você atinge o público que é interessado, o público se programa para ir, né? Fica tudo definido, o pessoal que vai de avião já compra passagem com antecedência para pegar mais barato, já reserva hotel. Então fica tudo mais em conta para quem vai participar, seja como conferencista, seja como público. O caso é que a Prefeitura de Peruíbe atrasou demais e não havia tempo hábil de fazer uma divulgação para atingir todo esse público. Então, de ambas as partes, o pessoal da revista UFO e da Prefeitura resolveram cancelar, mas a Prefeitura acabou falando que o evento de ufologia era inapropriado e inoportuno para a cidade de Peruíbe. Vamos falar do Congresso de Ufologia de São Paulo, lá em setembro. O 26º Congresso Brasileiro de Ufologia vai ocorrer no Hotel Nikkei Palace, de 23 a 25 de setembro de 2022, com os melhores conferencistas em ufologia do Brasil, tá? E algumas personalidades internacionais também estarão participando, tá? Então, marca aí na sua agenda. Se você é de fora de São Paulo, já se programa, vai para São Paulo, curte a cidade, mas também curte o evento lá, porque vai estar espetacular. Agora que os eventos estão voltando, os conferencistas, eu e todos os demais colegas, acredito que estamos com aquela gana, aquela vontade de chegar lá e apresentar as melhores palestras da vida. Então, participe, que vai valer a pena, tá? E além desses congressos que estão programados, nós temos os cursos da Academia Brasileira de Ufologia, tá? Neste final de semana, 25 de junho, um dia depois da audiência no Senado, teremos já um curso da Academia Brasileira de Ufologia com o título Desaparecimentos Misteriosos de Pessoas, com o Cláudio Iatauro. Um tema muito legal, muito fascinante, abordando os desaparecimentos misteriosos que aconteceram ao longo da história e que podem ter uma relação com ufologia. Não quer dizer que tenha, mas pode ter, ele vai apresentar todos os fatos. Então é um curso muito bem fundamentado, muito bem preparado. E o Cláudio Iatauro, que é um pesquisador muito competente, tenho certeza que vocês não vão se arrepender de participar desse curso
com o nosso amigo Iatauro, tá? No outro mês de julho, em 23 de julho, temos o curso Interação Extraterrestre com Índios Brasileiros, com o professor Ataíde Ferreira Neto, tá? Que vai falar sobre as lendas indígenas, a cultura indígena e a sua relação com os povos das estrelas, tá? Dia 23 de julho, exatamente o aniversário de um caso famoso, o primeiro caso de contato imediato registrado pela ufologia brasileira, que ocorreu aqui no Paraná, em Pitanga, tá? Nós vamos falar sobre esse caso aí no futuro. E dia 27 de agosto, nós teremos o curso Revelações da Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Vamos apresentar todos os detalhes conhecidos sobre a Noite Oficial dos UFOs. Tanto aqueles conhecidos pela população, quanto aqueles que a população ainda não conhece, mas que já é de conhecimento dos ufólogos. E como a investigação não para, nós ainda estamos em processo de investigação, então teremos certamente novidades nesse curso e teremos novidades no evento de ufologia lá em São Paulo, tá? Também, não sei se eu falei para vocês, mas é difícil passar 10, 15 dias sem que eu encontre algo novo sobre a noite oficial. Seja um depoimento, seja um vídeo, seja um relato, seja uma notícia, um detalhe novo que passou desapercebido na investigação de tudo, peças que se encaixam. Então, com muita frequência esse conhecimento está expandindo, tá? Então, se você foi testemunha da noite oficial, se você tem curiosidade sobre isso, gosta da questão da relação entre governos e o fenômeno UFO, é sua chance de conhecer mais sobre esses assuntos, tá? Então não perca. E nós temos também, dia 17 de setembro, o curso Estranhos Ataques e Mortes causados por UFOs, tá? Uma pesquisa fantástica do professor Carlos Alberto Machado, pesquisando os casos extremos da ufologia mundial, casos que resultaram em, na maioria das vezes, em morte, tá? E que devem ser conhecidos em função da profundidade que esses casos oferecem, né? E da intensidade com que eles aconteceram, né? Então é importante a gente conhecer esses casos. A gente conhece, geralmente dá muita atenção para o lado bom e não dá atenção para o lado ruim. O lado ruim existe também. Ele não deve ser ignorado. A gente deve saber que ele existe, conhecer ele. Por mais que a gente goste do lado positivo, mas tem que conhecer o lado negativo também, tá? Então se inscreva nos cursos. Eu vou deixar na descrição, embaixo do vídeo, o linkzinho. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo o linkzinho para o site da Academia Brasileira e para os 2 outros eventos, lá o de São Paulo e o evento do Cosmos 2022. O evento do Senado, gente, eu fiquei sabendo essa semana, vai ser no plenário com capacidade para 170 pessoas, tá? Então se você quiser participar, dá uma olhadinha nos links do Senado, tá? Isso já vai ser anunciado essa semana. E então possivelmente acho que precisa se inscrever, tá? Então procure se informar. Se você encontrar alguma informação, eu deixo na descrição do vídeo ali também, certo? E sem falar que vai ser transmitido via YouTube, tá? Você que acompanha minhas redes sociais, vou postar nas redes sociais sempre que tiver as informações. E lá no Telegram do Portal Fenômeno também vou colocar as informações a cada minuto que eu puder, tá? E agora então vamos falar passar uma atualização sobre a investigação, né, daquele caso de Santo Antônio da Patrulha. Esses dias eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre 3 luzes filmadas por um jornalista na região de Santo Antônio da Patrulha, né? E aí foi levantada a hipótese de ser um aeromodelo, aqueles aviões em miniatura que voam e o pessoal se diverte brincando e tudo. Então, ali naquela região, próximo daquela área, inclusive, existem 2 aeroclubes que ficam aí aproximadamente 3 km de distância daquele morro, tá? Do morro onde foi filmado aqueles objetos. E aí então eu passei as informações lá para o Márcio Parucini, que é da região, e ele entrou em contato com o repórter, ele entrou em contato com os aeroclubes para confirmar a possibilidade de ser um aeromodelo, né?
E aí passou todas as informações, acho que até passou o vídeo lá para eles e tudo. E passou o horário em que a filmagem foi feita, ou seja, 1h40 da manhã. E aí o pessoal dos aeroclubes foi bem enfático, falando: olha, nós não temos atividades nesse horário. O máximo que acontece é uma atividade no começo da noite e depois a atividade se encerra. E as atividades, elas ficam restritas aos aeroclubes, eles não saem, não foram lá para Pedreira, por exemplo. Porque o aeromodelo, ele precisa, é que nem um avião normal, ele precisa ter uma pista para ele fazer a decolagem dele, né? E obviamente não tem uma pista montada na Pedreira, né? Porque não é espaço para isso lá. Então, ele foi enfático dizendo que não tinha atividade nenhuma do clube de aeromodelismo que fica naquela região, tá? A 3 km de distância. Sem falar que o cinegrafista ele filmou numa direção e o aeroclube fica em outra direção. Então são direções diferentes. Não tinha como ter um avião em miniatura sobrevoando naquela área. Sem falar que ia ter o barulho do motorzinho, tudo, né? Ia ter vestígios de pessoas e não apenas a luz como se viu lá, né? E uma coisa interessante que o Márcio apurou é que o jornalista, quando ele fez a filmagem, ele postou nas redes sociais. Essa filmagem chegou ao conhecimento da Força Aérea e um militar pediu, né, os vídeos, pediu para que ele retirasse o conteúdo lá da internet, lá acho do Facebook, e remetesse o vídeo para análise, né, por parte da Força Aérea. E assim ele fez. E aí surgiu esse documento todo. Tá? Voltaremos aí no futuro a falar sobre esse caso, com certeza, porque tem umas novidades interessantes aí que o Márcio está apurando. Certo? Vamos ver as notícias da semana, então? Vamos ver o que foi notícia na imprensa internacional sobre esse assunto de nosso interesse. Uma notícia interessante que saiu esta semana é que a China captou sinais alienígenas, né? Notícia que percorreu o mundo inteiro. Vários órgãos de imprensa de todos os países aí. Não sei se eu falei pra vocês, mas toda manhã, sempre que eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço aqui no nosso quartel-general aqui é me atualizar das notícias. Então eu entro em sites do mundo inteiro. Além de sites americanos, ingleses, argentinos, chilenos, peruanos, italianos, franceses, ingleses, alemães. Já fui verificar jornal da Rússia, jornal da Lituânia, jornal da Indonésia, jornal da Austrália, do mundo todo, de vários e vários países, jornal do Japão, da China, todos eles replicando isso, todos eles falando dessa notícia, né, de que a China teria captado sinais alienígenas. Mas o que existe por trás dessa notícia? Né? Tem alguma coisa, né? Essa notícia ela surgiu baseada na análise de dados coletados em 2019 pelo radiotelescópio Olho do Céu, um radiotelescópio gigante que existe lá na China. Pra vocês terem uma ideia, o radiotelescópio tem 500 metros de um lado a outro, né? E esse sinal ele foi captado bem no momento em que a antena estava apontada para um exoplaneta que foi descoberto em 2020. Né? Então, eles captaram o sinal, depois descobriram que havia um planeta. Então, eles foram analisar esse sinal só agora, porque eles têm uma grande quantidade de informações para processar e tudo. Então, só agora foi analisado. E aí, eles lançaram a notícia num relatório do Science and Technology Daily lá da China. Um periódico de informação científica lá na China. Fizeram isso, postaram lá no dia 14 de junho. Só que logo depois eles tiraram do ar essa notícia. Né? Por que tiraram do ar? Isso já levantou uns questionamentos. Além dele, só um outro site chinês replicou a notícia e aí se espalhou para o mundo. Né? Desde aquele dia, desde 14 de junho, nada mais foi publicado sobre esse tema. Ficou um completo silêncio.
e apenas sendo replicado em vários lugares, mas sem informações novas, né? Não há como você acrescentar mais informações a isso. Agora, hoje pela manhã, hoje é sábado, quando eu estava atualizando, né, com as notícias, eu encontrei várias manchetes falando sobre cientistas que estão analisando isso, analisando essa notícia. E a possibilidade de ter sido captado um sinal da nossa própria civilização é muito alta. Seja captando um satélite em órbita passando sobre aquela região e transmitiu ali o satélite, o radiotelescópio captou, ou poluição captada pelas antenas laterais que existem no radiotelescópio, né? Como algumas ondas batem na atmosfera e voltam para a superfície, pode ter acontecido essa situação, né? Uma reflexão da própria atmosfera sendo captada pelo radiotelescópio. Seja como for, cientistas estão ainda buscando mais informações, tentando entender o que aconteceu, e aí teremos mais notícias aí, com certeza, nos próximos dias ou semanas, né, aí pela frente. E aí vamos anunciar aqui, com certeza. Outra notícia, publiquei lá no portal Fenômeno com esse título: Astronomia na busca por assinaturas tecnológicas. Então os cientistas, principalmente esses que estudam na área de radioastronomia, e lá nos programas do SET, MET, todos esses que buscam comprovações de vida extraterrestre, civilizações extraterrestres por meio de transmissões, eles estão discutindo formas de ampliar essa busca, não apenas para captar a transmissão, mas descobrindo outras formas de se descobrir vida, né? Então eles estão discutindo sobre as assinaturas tecnológicas, ou seja, sinais que uma civilização deixa no seu ambiente sem necessariamente ser uma transmissão. Então isso pode ser, por exemplo, na forma de um laser emitido para o espaço. Aqui na Terra, por exemplo, os telescópios, muitas vezes eles apontam para uma determinada região do céu usando um laser verde. Dispara o laser, aponta o telescópio, desliga o laser e faz a observação. Outro uso de laser: quando os astronautas foram para a Lua entre 1969 e 1972, e sim, o homem pisou na Lua, eles deixaram espelhos refletores posicionados de forma correta para que um laser batesse na Lua e fosse refletido de volta para a Terra. Então é uma emissão laser, né, para medição de distância. Provavelmente cientistas alienígenas podem usar a mesma técnica, e aí esse laser ser captado no nosso planeta com os nossos instrumentos. Outra forma de detecção que eles estão discutindo é através de tecnologias planetárias, tecnologias do próprio planeta, processos industriais, qualquer coisa que gere uma modificação, como um aquecimento global, gases, qualquer coisa que gera de um processo industrial, né? Um desmatamento, por exemplo. Isso poderia ser captado por instrumentos ultrassensíveis, né? Então se especula essa possibilidade. Outra possibilidade, as famosas esferas de Dyson. Se quiser entender um pouquinho desse conceito de esfera de Dyson, tem um filme legal que está no Netflix chamado Moonfall, que fala sobre uma civilização que criou uma esfera de Dyson, tá? É um filme bem legalzinho que me surpreendeu bastante, tá? Então procura lá na Netflix e lá eles abordam bastante essa questão, tá? Outra informação, outra notícia interessante que saiu essa semana: astronauta britânico afirma que OVNIs podem ter origem alienígena. Então, o Tim Peake, que é um astronauta britânico e também militar, é um coronel, ele fez uma declaração. Ele foi a um programa chamado Good Morning Britain, Bom Dia Britânia, e foi perguntado para ele, né, sobre a questão dos UAPs. E esse astronauta, ele é um dos mais famosos lá da Grã-Bretanha. Ele ficou 6 meses na Estação Espacial Internacional. E aí ele declarou assim, com essas palavras: acho interessante que o governo dos Estados Unidos tenha tornado isso público.
O relatório é de que houve mais de 100 incidentes, chamando-os de fenômenos aéreos inexplicáveis, ou UAP. Houve uma audiência no Congresso, é claro que não houve muitas respostas para as perguntas, porque esse é o ponto principal do fenômeno. Ainda está muito inexplicável. Mas acho que é bom que haja discussões e que essas informações estejam sendo disponibilizadas. E ele continua. Não acho que seja um desenvolvimento de nenhuma nação estatal ou organização não estatal. Eu acho que quando você vê o vídeo é bastante notável. Parece extraordinário o que essas máquinas são capazes. Não há explicação para isso. Existem várias teorias sobre se poderia ser algo que foi desenvolvido em um programa confidencial. Mas então, por que essa informação estaria sendo divulgada se fosse o caso? É algum tipo de objeto robótico não tripulado de outra civilização? Eu ouvi uma teoria de que um piloto estava falando sobre isso. Potencialmente no futuro, eles desenvolveram viagens no tempo. É algo que voltou do futuro? Então existem todas essas teorias circulando sobre o que elas poderiam ser. Mas no final das contas, não sabemos. Ele considera algumas possibilidades da vida extraterrestre ou de viajantes no futuro. Tá? Outra reportagem postada no portal Fenômeno, que saiu, ganhou as manchetes mundiais esta semana. Rússia investiga OVNIs, segundo o chefe do programa espacial. Então, o Dmitry Rogozin, chefe do programa espacial russo, ele deu uma entrevista e falou sobre os UAPs, falando que o governo russo, a partir da Academia de Ciências da Rússia, está investigando a questão. E ele declarou assim: se falarmos sobre fatos específicos dos chamados OVNIs, que podem ter ocorrido na Terra ao longo da história da humanidade, sobre os quais a NASA fala, gostaria de dizer que esses estudos foram conduzidos e estão sendo conduzidos por nossa Academia Russa de Ciências, entre outros. Os fatos são coletados e verificados. 99% de todos os relatórios foram posteriormente identificados como fenômenos atmosféricos e outros fenômenos físicos, mas podemos estar sujeitos a alguma observação externa. Então, ele deixa claro que uma parte do fenômeno pode ter origem alienígena. Cada vez mais é maior o número de autoridades, cientistas, organizações que estão levando a sério essa questão ufológica e confirmando a possibilidade de que exista uma vida alienígena interagindo no nosso planeta. Pelo menos parte do fenômeno tem essa origem, algo que os ufólogos falam desde 1947. Demorando aí 75 anos para que esse reconhecimento exista, né? Mas antes tarde do que nunca. Outra notícia bem legalzinha. OVNIs respondem a sinais luminosos da testemunha. Eu postei aqui no portal Fenômeno esses dias um vídeo feito em Sentinel, lá no Arizona, Estados Unidos, feito em 9 de março deste ano, por volta das 10 horas e 9 minutos. Então, a testemunha ela trafegava numa estrada, parou no acostamento e viu esses objetos luminosos, sinalizou com a lanterna e os objetos responderam, aparentemente de uma forma inteligente, né? E ele filmou tudo. E a filmagem é muito legal, muito bonita, uma ótima qualidade e está disponível aqui. Você está vendo trechos dela, né? Mas se você quiser ver a filmagem inteira com áudio, inclusive, está aqui nos links na descrição. Dia 15 de junho, outra notícia. O professor fotografa OVNI em Salta, na Argentina. O professor de filosofia, Carlos Paz, que é esse senhor que a gente vê aí, trafegava numa estrada a caminho de Cafayate, que é uma cidade lá,
Isso por volta das 4 horas da manhã de 15 de junho, ele viu um objeto luminoso e fez essa fotografia, tá? Do misterioso objeto luminoso. Ele não sabe dizer o que é, mas que é algo não identificado, até porque não foi identificado mesmo, né? Segundo ele, era um objeto razoavelmente grande e brilhante. Outra notícia legal é que o Canadá intensificará esforços na investigação dos UAPs. Em 6 de junho, autoridades canadenses confirmaram a intenção de contribuir com a pesquisa de OVNIs do governo dos Estados Unidos. Fizeram uma carta de intenção, né, declarando isso. Então, se você quiser conhecer a carta, está lá no artigo sobre essa reportagem lá no portal Phenomenon, tá? O link está na descrição. Vamos para o nosso quadro A Semana na História. Vamos ver o que nós podemos relembrar de fatos ufológicos nesta semana. E esta semana nós temos o famoso caso Kenneth Arnold, ocorrido a 24 de junho de 1947. Tá? Foi o caso ufológico que deu origem à ufologia mundial. Tá? Um caso legítimo, um caso verdadeiro de avistamento ufológico. Então o Kenneth Arnold, ele tinha na época 32 anos de idade e estava voando entre as regiões de Boise e Yakima, no estado de Washington, lá perto da costa do Pacífico e perto da fronteira com o Canadá. Nessa região, próximo ao Monte Rainier, um avião C-47 havia se acidentado. Então estava lá participando das buscas, né, tentando achar esse avião. E eis que ele viu 9 objetos voadores que voavam em alta velocidade, completo silêncio, e se deslocavam de modo suave, como se fosse um pires deslizando sobre a água, né? E aí quando ele voltou, deu declarações à imprensa falando que viu pires voadores e tudo. Aqui no Brasil o termo pires não vingou, como nos Estados Unidos, e aqui ficou como disco voador mesmo, tá? Ele observou esses objetos ao longo de 3 minutos, calculou a velocidade deles em 2.000 km por hora, tá? E curiosamente, conforme ele declarou, esse objeto ele refletia a luz, ou seja, era metálico, tá? Atualmente a gente vê uma modinha muito sem noção, e eu digo com todas as letras, é sem noção, de pessoas que acham que para você ser ufólogo, para você mexer com ufologia, você tem que ser negacionista, você tem que reduzir os casos, arranjar explicações para eles a todo custo, né? E depois ficar com discursinhos, né? Como se fosse cientista, mas que na verdade não tem nada de científico, tal discurso de que não existe provas, de que a pessoa viu um balão, viu qualquer coisa explicável. Por caso do Kenneth Arnold, falam que foram gansos. Tem gente que explica esse avistamento como sendo gansos, mas o Kenneth Arnold, um piloto experiente, calculou em 2.000 km por hora o voo do ganso. Ganso voando a 2.000 km por hora. Enfim, aí tem, né, eles arranjam as explicações mais absurdas. Então, o caso Kenneth Arnold é um dos casos que eles atacam, justamente por ser famoso. E continuam tentando, mas o caso Kenneth Arnold continua sendo um caso legítimo de avistamento de 9 objetos não identificados, 9 discos voadores, sobre o Mount Rainier. Certo? Então esse caso aconteceu a 24 de junho, né? Mesma data lá da audiência no Senado. Por isso que vai ser dia 24 de junho a audiência no Senado, né? Porque esse caso é o marco inicial da ufologia, o movimento civil de pesquisa ufológica. É o Dia Mundial da Ufologia, então vai ser o dia em que o Senado decidiu abrir as portas para ufólogos no Congresso Nacional. Dia 26 e 27 de junho de 1959 aconteceu o caso de Boianai. O caso de Boianai envolvendo o Padre Gil,
45 nativos, aí vocês estão vendo fotos da missão de Boianai, né? Havia também enfermeiros e professores. É uma missão anglicana, né? Um projeto missionário lá, né? Da igreja anglicana. E eles observaram um objeto discoide com um deck superior que pairou a 100 metros do grupo. Então eles puderam ver pessoas nesse deck superior, trocaram acenos, um acenando para o outro, né? Eram 4 tripulantes acenando para o grupo que estava observando isso. Toda a observação durou aproximadamente 25 minutos e depois foi investigado por militares da Real Força Aérea da Austrália. É um caso bastante interessante, com várias nuances, que está detalhadamente explicado lá no portal Fenômeno. Se você quiser conhecer os documentos, mais detalhes sobre o caso e tudo, acesse. O link está na descrição aí para você conhecer mais sobre o caso. Outro caso interessante é o caso de Saint Cyrille, lá em 25 de junho de 1964. Saint Cyrille fica lá no Quebec, lá no Canadá. Um casal que morava num trailer, um casal viajante, né? Eles estavam nessa região quando ouviram barulhos do lado de fora, né? A pessoa, o marido, né, da relação, abriu a cortina e viu um objeto pousado no quintal, no gramado à frente do trailer, e desse objeto saíram tripulantes. Eles contaram 15 tripulantes, só que eles não podiam observar maiores detalhes, primeiro porque era noite e eles não conseguiam ver os detalhes de rosto e tal, eles só conseguiam ver o contorno do corpo por causa do traje que tinha alguma luminescência, né? Algum brilho na corporal, tá? Mas detalhes de mão, de rosto, não foi possível observar. Esse objeto permaneceu ao longo de 3 horas naquele local. Ao longo de 3 horas eles viram esses tripulantes que tinham movimentos robóticos e emitiam um som, né? Eles escutavam um som igual a um zumbido durante esse contato. Ao final, esse objeto foi embora, decolou, e no local ficaram 3 marcas no solo, que permaneceram vários meses. A grama dentro dessas marcas, ela se mostrou hiper adubada, digamos assim, porque ela cresceu de uma forma muito vistosa, bem diferente do resto do gramado, que estava em condições normais. As plantas dentro das marcas eram mais viçosas, mais verdes, maiores, mais bonitas, mais saudáveis, né, do que o que estava fora. Outro caso interessante ocorreu em 23 de junho de 1976 e envolveu um caso de abdução de um jovem na cidade de São Paulo. Estou falando do caso Paulo Coutinho. O Paulo, ele estudava à noite e num colégio próximo à casa dele. Ele sempre ia com uma namorada para a escola, voltava, deixava ela em casa e depois seguia para a casa dele. E durante esse trajeto entre a casa da namorada e a casa dele, ocorreu essa abdução. É um objeto esférico luminoso que se aproximou, ele viu um tripulante, foi junto com o tripulante a bordo desse objeto e chegou numa nave maior, tá? Em grande altitude. Os tripulantes eram baixos, cabeçudos, com boca pequena, lembrando muito os Greys. Dentro deste objeto, ele passou por exames médicos, teve projeção de imagens e mensagens na mente dele, né? Então é um caso bastante interessante. Aí você está vendo algumas fotos, né? À frente da casa do Paulo Coutinho, o retrato falado dos tripulantes, o ambiente interno da nave que o abduziu e depois do local onde ele passou por exames, onde houve a projeção na tela mental dele e coisas que ele viu dentro do objeto. O Paulo Coutinho, ele ficou 20 horas desaparecido, tá? Ele só reapareceu depois de 20 horas após a abdução dele. E um detalhe interessante é que dentro da nave ele também viu um mapa. E o mapa que ele desenhou lembra muito o mapa da Betty Hill.
certo? É um caso bastante complexo, bastante extenso, com farta pesquisa. Então, se você quer conhecer mais detalhes sobre esse caso, clica no linkzinho embaixo na descrição, que você vai direto na página do fenômeno, onde tem todas as informações sobre esse caso lá à sua disposição. Muito bem, vamos para o nosso quadro Arte e Ufologia. Então, em Arte e Ufologia de hoje, nós vamos falar sobre os aviões Quimbaya, ou aviões Tolima, que é outro nome que eles recebem, que são pequenos artefatos pequenos, que têm entre 5 e 7 centímetros de comprimento, você já está vendo imagens aí, que datam de 1000 a 1200 anos antes de Cristo. E eles são todos feitos a ouro. Repare que eles lembram muito o formato de um avião, né? Como se fosse um avião. E curiosamente, alguns engenheiros aeronáuticos pegaram esse modelo de objeto e fizeram protótipos, né, para ver se eles funcionavam como aviões. E de fato, eles funcionam como aviões, eles têm aerodinâmica, se houver uma propulsão, como uma hélice, uma turbina, um motor de avião, eles vão voar, e ficou isso comprovado no experimento. Agora a questão que fica é, de onde veio essa noção de um objeto aéreo com asas, como esse, semelhante aos nossos aviões atuais, que na época com certeza não existia, em 1000 anos antes de Cristo. Né? Da onde veio essas ideias? Né? Os teóricos dos antigos astronautas estão convictos em dizer que essa tecnologia não é terrestre, é a observação de tecnologias de povos alienígenas, né? Antigos astronautas que vieram para a Terra e eles viram aquilo e de alguma forma eles agregaram aquilo à cultura deles, mesmo sem entender o que era. Então, um objeto artístico bastante interessante. Ok, agora vamos para o nosso quadro Memória Audiovisual. Em Memória Audiovisual de hoje, a gente vai relembrar um caso fantástico que ocorreu em 13 de março de 1997 e que depois se repetiu de forma semelhante em 6 de fevereiro de 2007. Estou falando sobre o caso das luzes de Phoenix, no Arizona. Nessa noite, então, várias luzes surgiram sobre a cidade e foram filmadas por emissoras de TV local. E as pessoas que viram aquilo definem como se fosse um grande objeto em forma de triângulo, com luzes na parte inferior. Né? Então aí você está vendo a filmagem, né, desse incidente que ficou famoso no mundo inteiro. Uma filmagem realmente impressionante. Vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. Bom, se você está acompanhando o nosso vídeo desde o início, percebeu que eu não falei nem no programa anterior, nem no começo do programa, quando a gente fala sobre as notícias, não falei sobre uma história sobre uma tal cidade que estaria sendo descoberta na Amazônia. E por que eu não falei isso na seção de notícias, né? Porque ela convém mais na seção Mitos e Verdades. E é o que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre Ratanabá. Ratanabá está famosa aí, né, na boca de todo mundo. Segundo um famoso centro de pesquisa, entre aspas, bem grandes, Ratanabá seria uma cidade perdida da Amazônia que teria 450 milhões de anos. Só por aí você já vê que é uma balela, né? Mas enfim, vamos ver o resto da história. Então o que acontece? O pessoal da Dáquila Pesquisas é um grupo ufológico que não faz pesquisa, mas se apropria de elementos diversos, põe numa panela ali, mistura tudo, põe uns temperinhos e apresenta como se fosse pesquisa deles ou fundamentando os achismos deles. Ratanabá, por exemplo, diz que a Terra não é redonda,
e nem plana. Eles dizem que a Terra seria convexa, né? Tem um monte de absurdo aí que eles falam, mas o fato é que esse grupelho aí está usando descobertas científicas, distorcendo o seu contexto e apresentando como sendo a tal da Ratanabá, que segundo eles teria 450 milhões de anos. Gente, há 450 milhões de anos, na Terra, você tinha basicamente trilobitas, que é aquele serzinho que parece um tatuzinho ali de jardim com uma carapaça mais achatada. Era isso que existia. A Amazônia estava debaixo d'água, né? Então, tem uma imagem aí que vocês estão vendo agora. O pessoal na internet não perdoa, né? Faz memes brincando mesmo. E essa história da Ratanabá não podia ser diferente. Eles estão, entre brincadeiras que eles estão fazendo, eles estão expondo a verdade em cima dos fatos. Ratanabá não podia existir nessa época porque nem a Amazônia existia. Quanto mais se criar uma cidade nela, que depois seria perdida. Então, essa história é uma completa balela. Aí eles mostram imagens, né? Imagens do alto, que segundo eles foi mapeada por raios laser e tudo. Balela. Aquilo ali tem várias explicações. Eles apresentam várias imagens, não é uma só. Entre as imagens que eles apresentam, existem imagens reais de mapeamentos indígenas, que não tem nada a ver com milhares de anos atrás. Coisas recentes, de 500 anos para cá, né? Onde havia aldeias, onde havia estradas que os indígenas construíram para se comunicar entre si, antigos rios. Então, eles usam isso como se fosse uma prova de construções antigas. Não tem nada disso, gente, nada disso, nada disso. E tem algumas fotos que eles apresentam que dizem, ó, isso aqui são quadras, isso aqui é uma estrada que existia em Ratanabá, que você tem construções e tudo. Gente, quando você vê uma forma reta, uma rocha reta, por exemplo, vamos dizer, você pegou uma foto lá, você tem uma foto, você tem algo reto assim, isso não quer dizer que seja artificial, tá? O que vai determinar, tem muita estrutura na natureza, muita rocha inclusive, que ele adota essa forma mais retangular mesmo, não é algo artificial, é algo que a própria natureza construiu em função do arranjo das moléculas, da composição daquela rocha, tá? Eu estive na Chapada Diamantina, na Bahia, e lá tinha estruturas assim, estruturas naturais que nada tem de artificial. E a Dáquila, ela pega muita coisa natural, coisas que chamam a atenção pela forma, e apresenta como sendo artificial. Aqui em Curitiba, aqui em Ponta Grossa mesmo, tem o Parque de Vila Velha, é um local onde está cheio de formas esculpidas em rocha, esculpidas pelo vento. Você tem ali uma que faz uma taça, tem uma tartaruga, um camelo, mas isso tudo é esculpido pelo vento, não tem dedo humano ali esculpindo aquilo, né? E não é artificial, é natural aquilo. Tá? Então existe esse tipo de formação, existe esse tipo de elemento natural que pode surgir em alguns casos, dependendo da composição do solo. E eles pegam esse tipo de elemento e apresentam como sendo artificial, coberto pela vegetação, algo muito antigo, e que está sendo descoberto agora por eles. Balela, aquilo ali já é mapeado há muito tempo, né? Então não caiam nas lorotas da Dáquila Pesquisas, porque se eles inventaram histórias como ET Bilu para ganhar dinheiro, inventar histórias de Ratanabá aí é muito fácil, tá? Seja muito criterioso com o que vem de lá. Muito bem, vamos para o nosso calendário astronômico. Para o calendário astronômico dessa semana, você vai usar como base a Lua, para todos os 5 eventos que a gente vai comentar, tá? Então, ao longo da madrugada, se você quiser ver esses eventos, procure a Lua, que você localiza o fenômeno que a gente está citando. Dia 21, nós teremos a conjunção entre Lua e Júpiter. Então você vai ver os dois pertinhos no céu. Você vai ver a Lua e um corpo celeste brilhante ali perto, que é Júpiter. Dia 21. Dia 23, você vai ver a Lua perto de Marte. Então você vai ver a Lua e uma bolinha vermelha
perto ali, que é o planeta Marte. No mesmo dia, você vai ver Vênus e as Pleiades. Então, pouco antes do nascer do Sol, você vai ver uma estrela bem brilhante, que não é estrela, é um planeta. E do lado você vai ver pequenas estrelinhas todas juntas, agregadinhas ali. São as Pleiades. Tá? Dia 26, você vai ver a Lua e Vênus ali pertinho. Tá? Então, se você, por acaso, perder a conjunção de Vênus e as Pleiades do dia 23, porque não conseguiu localizar Vênus e muito menos as Pleiades, dia 26 você vai ver a Lua ali pertinho de todas elas, tá? Vai ver Vênus, a Lua e as Pleiades ali na mesma região do céu. E dia 27 você vai ver a Lua e Mercúrio, tá? Instantes antes ali do Sol nascer, tá? Antes do Sol surgir no horizonte, você vai poder encontrar os dois. Certo? E agora então vamos lá para a nossa dica de leitura. A dica de leitura de hoje é Olhos de Dragão, livro do nosso amigo Carlos Alberto Machado. Gente, isso aqui é um tratado de pesquisa, tá? Não é simplesmente um livro ufológico, não é simplesmente um livro sobre chupacabras, mas é um livro que demonstra como se faz uma pesquisa sobre determinado fato, né? Como que você encara os fatos, como que você trabalha com as informações, como que você testa as hipóteses, coleta amostras, pega depoimentos, como você junta as peças, né? Esse livro é fundamental. Se você quer se tornar um pesquisador, esse é o livro, tá? Infelizmente ele está esgotado para compra. Você encontra em sebos, de vez em quando, e você encontra na Amazon. Você tem ele em PDF, tá? Você consegue comprar ele em PDF lá na Amazon. Certo? É um livro fartamente ilustrado, tá? Inclusive com imagens coloridas comparativas, tá? Então vale muito a pena a leitura do livro Olhos de Dragão, do nosso amigo Carlos Alberto Machado, tá? Um livro espetacular, detalhando toda a onda de chupacabras que ocorreu aqui no sul do Brasil em 1997. Aproveitando também para falar para vocês, fazer um pouquinho das propagandas, né? Como eu falei para vocês, eu tenho uma pilha de livros duplicados para venda, tá? Inclusive já tem alguns aí que o pessoal já está comprando. Então, se você tem interesse em montar sua biblioteca, a hora é essa, tá? Porque esses livros vão acabar. E mesma coisa as revistas, né? 3 pilhas de revistas. Eu já fiz um levantamento das revistas que eu tenho. Eu tenho da revista 1, a revista UFO, da número 1 até a 150, se não me engano, eu tenho todas as edições. Então, se você quer complementar a sua coleção, né, possivelmente a gente tenha a edição que você deseja. E muitas delas eu tenho edições repetidas. Eu tenho uma ali que eu tenho 6 edições repetidas da mesma, né? Então, não faz sentido eu ter isso ocupando espaço aqui em casa. Então, eu quero mostrar para vocês. Cada programa eu vou mostrar um pouquinho dos livros que eu tenho aqui, que estão para venda, até para vocês verem a qualidade do livro, se vocês tiverem interesse. E daí, quem quiser é só entrar em contato comigo, tá? Que a gente faz o envio para vocês via correio, tá? Então, este é o livro Fenômeno UFO, tá? Então, ele está com uma ótima qualidade, capa dura, certo? Nós temos o projeto Majestic, a nave perdida, do Whitley Strieber. Fala sobre o caso Roswell de uma forma romanceada, trocando nomes e tudo, mas que apresenta as informações que ele apurou na investigação. Nós temos os extraterrestres e a Sirja também, tá? Então perceba que a qualidade está bem legalzinha. Temos o Pensamento da Ufologia Brasileira, tá?
Como ele era do arquivo de specs, não tem a identificação de specs, mas ele está muito bom, tá? Tá praticamente novo. Nós temos o livro do Thiago Lestiquete, Quedas de UFO. Esse aqui, se não me engano, é a primeira edição do livro. Deixa só eu confirmar para vocês. Eu sei que o Thiago já tem versões mais atualizadas, tá? Mas essa aqui acho que é a primeira edição que saiu do livro. Aqui não diz, não informa, mas eu acho que, se eu não me engano, é a primeira edição do livro dele, tá? Foi bastante lido, tá? Então já tem a dobra de leitura aqui já montada, mas a qualidade dele, né, tá fenomenal ainda. E está muito bom. Certo? Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo via WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, do jeito que vocês tiverem para falar comigo. Certo? E é isso então, meus amigos. Então nós chegamos ao fim de mais um programa Alô Terráqueos, a sua dose semanal de ufologia séria, ética e objetiva. Tá? Se inscreve no nosso canal, deixa seu likezinho, aquele likezinho maroto que ajuda a gente, né, a subir no ranqueamento do YouTube. Esta semana, então, como eu falei para vocês, próximo vídeo só na terça-feira, dia 28, tá? Talvez tenhamos um vídeo dia 24. Se eu conseguir terminar a tempo o programa de astronomia, ele entra dia 24. Tá? Caso contrário, se não der certo, no dia 24, ele entra também por volta do dia 28, talvez. O dia que eu terminar, né? Esses dias têm sido bastante corridos aí com tanta coisa a ser feito. Então é isso. Deixo vocês então com aquele pensamento tradicional. Fiquem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até o próximo programa.